Aí eu vou trazer para vocês o Motorim, que ele vai esmiuçar quais são os cavaleiros do Trump, aí, que é justamente a ofensiva dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, que muitos dos analistas consideram que já começou, a gente também já falou disso aqui, nós entendemos que também já teria começado, mas eles trazem as provas e as explicações de que começou. Por que é importante falar disso? Porque hoje o Celso Amorim reitera o risco de intervenção militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Celso Amorim, que foi o chanceler dos outros governos do Partido dos Trabalhadores, e ele vem aí, está tomando uma postura bastante séria em relação a isso, tá? O assessor especial da presidência, hoje ele não é do Itamaraty, é um assessor especial do presidente Lula, alertou nessa quarta-feira a designação oficial pelos Estados Unidos do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí ele vai falar isso aqui, que é bastante sério. Vamos ouvir. Digamos, tentativas de libertação nacional não podiam ser equiparadas ao terrorismo. Mas voltando ao específico que você mencionou, eu defendo... Bem que o áudio tá terrível, mas eu vou colocar um outro melhor. A mais forte, o presidente Lula defende a mais forte ação contra o crime organizado, dentro das leis brasileiras. O que nós não podemos admitir é que um terceiro país utilize isso como pretexto contra nós para, passando por várias ações, mas chegando no cúmulo, a ação militar, como ocorreu na Venezuela e que é citada nesse vídeo que eu mencionei, como um exemplo do que poderia acontecer em outros países, não só por terrorismo, mas por outras razões quaisquer que afastassem os países dos interesses norte-americanos. Então, o que eu estou fazendo é essa diferença. Eu concordo totalmente, o presidente Lula concorda, agora ele também está preocupado em não pegar só o bandidinho que está lá, a criança da Cidade de Deus, que não teve alternativa senão se juntar a um bando. Ele está interessado em saber quem comanda, quem ajuda a lavar o dinheiro, quem exporta as armas. E aí vamos ouvir aqui o Celso Amorim mais adiante aqui, falando... vamos colocar ali com o Van Hatten. Então, o que nós estamos vendo é uma agressão brasileira à soberania americana. E eu me pergunto se Vossa Excelência concorda que essas agressões à soberania americana e à própria legitimidade do Estado de Direito brasileiro não estão levando os Estados Unidos a fazer hoje o que lamentavelmente está fazendo e o que eu repudio. Se esses dois movimentos têm, digamos assim, filiais nos Estados Unidos ou braços nos Estados Unidos têm toda capacidade, possibilidade, nós não discutimos de atacá-los no país dos Estados Unidos. O que é especialmente perigoso são os efeitos que eles tomam para o Brasil ou para outros países, né? As atitudes que, em função da sua caracterização como uma ameaça internacional, veja bem o termo, eu acho que é Specially Designated Global Terrorists, quer dizer, elas são globais. O perigo há vários perigos de ações unilaterais, eu já elenquei, não vou repetir tudo. Tem perigos até para descoordenação com a polícia brasileira, porque eles agem e impedem com isso que a polícia brasileira leva adiante. Tem perigos na área econômica, porque empresas que tenham ligação, mesmo sem conhecer, sem saber, você vai a um banco e faz um depósito sem saber que ele tem uma ligação com isso, e você pode ser punido. Então, tem esses lados. Mas o mais grave de tudo, e isso não é uma coisa hipotética, isso está reiterado. Eu acho que seria muito educativo ver esse vídeo do Departamento de Estado ontem, porque não é uma coisa qualquer, foi falada pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Então, porque ele cita como exemplo que pode ocorrer em outros países, é o uso da ação militar, porque isso, de acordo com a lei americana, o fato dela ser classificada como uma organização ser classificada como terrorista, dá poder aos Estados Unidos para agir militarmente. Já não estou falando nem só da Venezuela, mas mesmo os 200, ou mais de 200 que morreram em operações
no Pacífico e no Caribe, e sem nenhuma prova, sem nenhuma preocupação sequer de prova. Não estou dizendo, pode ser até que tenha realmente alguns ou vários narcotraficantes no meio, mas não houve nenhuma preocupação, elas foram atacadas militarmente porque são consideradas uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então é essa a razão principal pela qual nós nos opomos a essa decisão. É essa a razão que nós não podemos aceitar que isso ocorra. Agora, o que eles fazem nos Estados Unidos com braços eventuais dessa decisão é o problema deles. Só uma coisa aqui que o Marcelo me pediu para falar. A associação pressiona por respostas à imprensa após voo secreto de Trump. O Trump trocou de avião, né, após uma viagem à Turquia, e o grupo de correspondentes da Casa Branca se reuniu com o governo americano para pedir um trabalho conjunto para lidar com as questões de segurança no futuro. Por quê? Porque o chamado Press Pool, grupo de jornalistas designados para acompanhar o presidente em todas as viagens, não foi informado quando Trump foi retirado secretamente do Air Force One na Turquia no mês passado para uma aeronave militar alternativa. Autoridades do governo e membros da imprensa voaram sem saber em um avião usado como chamariz, tudo parte de um plano elaborado em resposta a uma ameaça iraniana. O The Washington Post revelou a manobra em uma reportagem na noite de segunda-feira, dia 10, surpreendendo os repórteres que estavam a bordo do voo de 8 de julho. A associação recebeu imediatamente manifestações de preocupação de seus membros, incluindo, entre eles, Heinrich, que questões sobre a segurança da imprensa, a capacidade do grupo se manter um registro independente dos deslocamentos do presidente, a integridade e credibilidade da cobertura jornalística realizada pelo grupo. Tá? Então aqui eles ficaram bastante preocupados, né? Porque então se acontecesse alguma coisa com o avião, a imprensa ficou então exposta. Olha, mas eles só pensam neles mesmos. Eles não estão nem aí para ninguém. E cada vez mais isso fica provado. Fica indiscutível. Eu acho que isso é muito importante, isso é uma coisa muito grave que nós temos que olhar. Ai, que chique, socorro! Eu não estou pensando nessas justificativas nem oficiais. Gente, falando em chiqueza, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, estão faltando R$48 ainda pra nossa meta. Gente, quem pode fazer uma chuva de 5 aqui? Vamos fazer uma chuva de 5? O Diego Bilhalve, ele já tinha falado aqui. Vamos fazer uma chuva de 5? Aquela chuva marota. Quem é que ainda consegue contribuir com a gente? Vamos lá, ó, 48, 8 pessoas com 5. Vamos lá, eu tenho certeza que se a gente se unir aqui, 8 pessoas com 5, pode vir no Pix, pode vir no Superchat, só fala para mim quanto vocês mandaram, gente, não se esqueçam de mim, hein? Eu vejo a declaração que foi feita pelo USTR, quer dizer, o representante comercial dos Estados Unidos. Pois é. Logo em seguida, as primeiras tarifas do presidente Trump. E o que ele diz? Ele defende uma volta ao que eram os anos 30. Isso não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. Voltamos ao sistema dos anos 30. E qualquer historiador medianamente competente sabe que o uso das tarifas e os acordos recíprocos durante esse período foi altamente responsável pela Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos apenas defendendo aquilo que as organizações mundiais de comércio fizeram e esse Congresso aprovou. Eu estava aqui, eu fui a pessoa que estava sentado no momento em que o Congresso Nacional, o Senado Federal, bateu o martelo final aprovando a OMC. Então, eu tenho que seguir os preceitos da OMC, é isso. Eu entendo que Vossa Excelência não goste da manifestação do Javier Milei. Ele tem o direito à liberdade de expressão. Diferenças muito grandes em todas essas situações. Nós nunca usamos de palavras ofensivas com o presidente Milei. Ele segue o governo dele, nós seguimos o nosso, mas nunca usamos palavras, nunca chamamos ele de ladrão, de outras palavras, eu não tenho todas aqui comigo, porco na última expressão, pelo menos segundo a imprensa. É que então, ele não foi condenado por corrupção, né? Me permita terminar. Nós estamos enfrentando situações muito diferentes. Eu acho que o ponto importante que Vossa Excelência mencionou, e eu posso depois falar com as pessoas responsáveis, eu não sou, o Brasil aplicou como resposta a essas ações que prejudicaram produtores brasileiros, o Plano Brasil Soberano, que inclui o auxílio às empresas que foram atingidas de várias formas, financeiramente, ou tentando abrir mercados para elas. Isso está sendo feito pelas conversas que eu tenho tido
inclusive com o ministro, antes era o próprio vice-presidente, agora o ministro da Indústria e Comércio. Então, isso é o que eu posso dizer que está sendo feito, é justa a reclamação deles, não põe a menor dúvida, mas não se mistura com esses outros assuntos. Se nós verificarmos as relações comerciais com os Estados Unidos e com o que eles consideram como democracia, Vossa Excelência verificará que eles têm fortíssimas relações com muitos países, eu não estou entrando no mérito, que eles consideram ditaduras. Eu acho que são coisas que não têm que estar misturadas, só isso. Gente, aqui o Celso Amorim, ele deu uma destrinchada. Nossa, eu coloquei ele meio fantasma aqui, né? O Celso Amorim, Nelson, já tô até falando errado. Gente, ele deu uma destrinchada aqui agora que ficou clara a atitude dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então a gente não pode fingir que nada está acontecendo. E é por isso que é tão importante a gente não criticar o STF, a gente não criticar aqueles que defendem a nossa Constituição, a gente apoiar os discursos pró-soberania do presidente Lula, porque realmente é um momento muito delicado para o nosso país, tá? Muito de verdade, tá? E aí, deixa eu só colocar aqui para vocês. Nós vamos ter agora no Esquenta. Deixa eu só colocar na tela aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar na tela, mas quem estará hoje no Esquenta? A Ana Lesnovinsky, do Meteoro. E vai estar com vocês o trio de feras, tá? Que é Marcelo Marcengo, Pedro Zambarda e Leonardo Grandini, gente. Pois é, candidato aqui por São Paulo. Então, vocês vão estar muito bem acompanhados aqui, hein? Vocês não me venham com chorumelas. Eu vou entregar aqui, ó, na glória para vocês o programa. E, ó, tem mais novidade na Folha essa semana, viu? Tem mais novidade. Hoje é novidade no Esquenta, amanhã tem Barzinho das Meninas. E vocês vão ver que aí durante toda a nossa semaninha a gente vai ter muita coisa legal, viu? Socorro, muito obrigada, minha querida. Um beijo para você. Agora, então, faltantes R$43 para nossa meta. Vamos lá, gente, ó, vamos que dá. 43, gente. 43 dá, ó, 4 pessoas com 10. Quem consegue chegar com 10 agora no Pix aí? Que eu sempre falo para vocês. O que não for fazer falta, manda aqui pra gente poder custear o nosso programa, pra ele continuar firme e forte. Bora lá, ano de eleição. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!